chamar os da casa. Porque quando Jesus está indo para a casa de Pedro, e a gente percebe em outros textos que Pedro morava com a sua esposa, sua sogra e também com seu irmão André. Todos eles moravam na mesma casa. Então, quando eles vão para a casa de Pedro, os discípulos falam com ele a respeito dessa situação, né? A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Quer dizer, as pessoas estavam preocupadas. Por quê? Parece que haviam pelo menos 3 tipos de febre, né? A febre tifoide, a febre de malária e uma outra febre que eu não lembro o nome agora, mas era uma febre muito, vamos chamar assim, que levava muitas pessoas a óbito, quase como está acontecendo, por exemplo, nos dias de hoje com a pandemia. Então, essa sogra de Pedro possivelmente estava com essas, talvez, né, estivesse com uma dessas febres, que, sendo a febre de malária uma febre mais comum, mas que também levava algumas pessoas a óbito. Por quê? Porque havia uma infestação de mosquitos naquela região e justamente na época de Jesus. Então você tem toda uma atmosfera, né? E a Bíblia fala que os discípulos procuram, parece que eles estão apreensivos, preocupados, porque a febre era muito grande. Lucas fala que era, claro, Lucas o médico, né? Ele fala de maneira mais técnica. A febre intensamente alta. Mateus fala que a febre, e ele não vou falar do grego, ele fala que era uma febre de fogo, né? Essa expressão na origem, a expressão dessa frase, febre de fogo, quer dizer, uma febre muito alta e muito que não estavam conseguindo controlar. Então você perceba que Marcos, ele fala de uma maneira a trazer Jesus com toda a autoridade. Você percebe que Jesus estará em plenitude de autoridade em praticamente todos os capítulos de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 16. Essa é uma tônica do livro de Marcos, é ele mostrar e pontuar e destacar a autoridade do Senhor Jesus. Nós já vimos isso no texto anterior, no bloco de texto anterior, que os demônios falam que ele era Jesus Nazareno. Ou seja, os demônios sabiam e tinham conhecimento da origem de Jesus, da onde Jesus vinha. Eles falam que Jesus iria prendê-los agora, eles perguntam, ou seja, você é juiz, você tem autoridade de juiz, e você vai, num dado momento da história da eternidade, você vai nos mandar para o lago de fogo. Já chegou a hora? Em outras palavras, eles estão perguntando isso. Então eles identificam Jesus. E, em terceiro lugar, eles identificam Jesus como tendo a sua origem, né, na divindade. Porque ele fala o Santo de Deus. É assim que ele chama Jesus. Quando você vai aqui para esse bloco de versículos, Marcos capítulo 1, do versículo 29 a 39, mais uma vez você vê exatamente a mesma coisa. Então, desculpe, deixa eu ver aqui. Versículo 34 do capítulo 1. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. E eu já falei isso para você ontem. Saber quem Jesus é não é a completude da obra, porque os demônios também sabem quem Jesus é. A questão não é saber de Jesus, é saber o que Jesus é para mim. É essa a questão. Então por quê? Porque os demônios, mais uma vez, são impedidos de falarem, porque eles sabiam quem era Jesus. Aí alguém vai me perguntar, ou se perguntar, mas Jesus veio como Messias. Ele veio para pregar e instaurar o reino dos céus. Ele veio para inaugurar essa etapa maravilhosa, fazendo alusão, e eu falei para você o que significa, como dizem os evangelistas, o que significa o Espírito Santo descer em forma corpórea, como pomba, né?
sobre Jesus, o que significa, fazendo alusão, é claro, à pomba do tempo do dilúvio, quando a pomba veio com dois galinhos de árvore no bico, né? Dando sinal para Noé que o dilúvio, as águas do dilúvio haviam baixado na terra. Então, o que significa essa situação? Se Jesus está querendo inaugurar uma nova etapa, se Jesus está por instaurar um novo tempo, se a forma corpórea, né, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, significa que as águas do juízo do Senhor estão se abaixando, para que o mover e a cachoeira, ou as águas em movimento da graça se derramem sobre a humanidade, claro, Jesus gostaria de ser conhecido. Mas Jesus não queria ser conhecido de maneira coletiva, pública, de uma maneira institucionalizada. Ele queria ser conhecido no coração das pessoas. Porque ele quer instaurar, em primeiro lugar, um reino no coração, um reino interno. Eu falava com a Amanda agora há pouco, todas as coisas de Deus primeiro precisam acontecer na minha vida. Eu preciso entender, eu preciso me propor a instaurar essa plataforma de vida a partir, através e por causa de Jesus. Isso não é fácil. Isso não é Desculpe. Isso não é no piscar dos olhos. Qualquer coisa no nosso ministério em relação a Deus é um processo. Daí, nós termos algumas dificuldades, né, para nós que temos já uma certa caminhada com Deus, de ministério e tudo. Por quê? Porque às vezes nós percebemos que no calor da obra, né, as pessoas, por exemplo, falam assim, olha, eu estou vendo em fulano, Beltrano e Ciclano, eles serão pastores. Aí vem alguém, já unge com óleo e já fala, principalmente nós da linha da nossa cultura mais pentecostal, né? E principalmente nem pentecostal, neopentecostal, né? E já unge com óleo. Eu sempre brinco e falo que é igual o joguinho de videogame. Quando você aumenta o nível, né, de quem está jogando, aumenta o nível de quem está jogando para uma outra etapa, as dificuldades também aumentam o nível. Por quê? É uma questão lógica, é uma questão matemática, né? Então, ungiu aquela pessoa com óleo, imediatamente depois, né, ainda que aquela pessoa venha a ser lá no futuro um potencial pastor, um potencial, sei lá, evangelista, um potencial pregador, um potencial mestre, o que vai acontecer? Os níveis no mundo espiritual alteram. E porque esses níveis alteram, essas pessoas estão sem lastro. Não obstante terem o reconhecimento espiritual, mas estão sem lastro. É exatamente o que acontece com Davi. Só que Davi tinha o grande Samuel, né? Então, Samuel unge Davi com óleo, mas entre a sua unção com óleo e a sua subida ao trono de rei foram praticamente 15 anos. É que a gente vira a página de um capítulo para o outro, a impressão que a gente tem é que é da noite para o dia, mas não é. Entre Paulo ter tido seus olhos abertos, né, pelo servo de Deus, quando após seu encontro com Jesus, e a sua saída para o ministério, são anos, não é da noite para o dia. Por quê? Porque seria um processo. Ah, mas Paulo não era do Sinédrio? Paulo não conhecia a lei mosaica, não conhecia os seus estatutos, não conhecia cabalmente toda a tradição rabínica, né? Toda a tradição do Talmud e tal, das tradições rabínicas, não conhecia de cor e salteado? Com certeza. Mas isso era apenas uma parte da sua estrutura, da sua forja. Haveria de ter todo um trabalho com ele, e houve. Passaram-se anos, até que ele foi enviado para a sua primeira viagem missionária. Não foi da noite para o dia.
Então, é exatamente isso que a gente vê em relação às coisas que acontecem com o Senhor Jesus. E é por isso que Jesus não queria marketing. E é por isso que ele manda a todos os demônios e a todas as hostes espirituais demoníacas se calarem. É por isso que ele falava para as pessoas, olha, fique quieto. Não precisa falar de mim, fale de você. Conta a tua história de vida. Eu quero que você dê testemunho do teu coração, não de quem você viu, do evento. Né? Então, e nós sabemos que o evento, o entretenimento, ninguém está contra isso. Mas o evento, o entretenimento, se não for trabalhado com muita responsabilidade, ele será palavra lançada ao vento. Por quê? O evento passa. Aqueles grandes congressos, eles duram, quando muito, 3, 4 dias de uma semana. Mas o que vai fazer com isso? Qual é o resultado? Como as pessoas vão proceder a posteriori? Elas terão lastro? Que é a grande dificuldade e situação que Jesus está aqui se adiantando. Então ele pede para que os... Ele pede não. Na sua autoridade ele não pede nada. Ele ordena de maneira imperativa. Cala-te. Foi isso que ele falou para aquele demônio quando queria falar alguma coisa. E falou, chegou até a falar, né? Ó, você é Jesus Nazareno, você é juiz e você é o santo de Deus. Aí ele falou, cala-te. Por quê? Porque Jesus não queria esse tipo de publicidade. Ele não precisava disso, mas ele queria corações contritos, espíritos quebrantados. Ele queria pessoas que realmente tivessem experiência com ele. Mas do outro lado, é claro, Jesus olha a dor, o desespero, a partir da sogra de Pedro. Uma mulher, com certeza, uma mulher que servia aos discípulos, servia ao próprio Jesus, estava numa enfermidade de altíssima periculosidade. Era para que ela fosse a morte. Então Jesus vai até ela e toma ela pela mão e imediatamente aquela febre vai embora. E a Bíblia fala que ela passa a servi-los. Né? Então ela volta ao seu ministério de uma maneira perfeita e completa. Mas a palavra do Senhor, claro, era sábado, lembra que eu falei para você ontem, que você percebe que Marcos fala desse primeiro dia de Jesus, é um primeiro dia de 24 horas, ininterruptas. É aqui e lá, aqui e lá. Então Jesus vai para a sinagoga, sai da sinagoga, né? Diz aqui, versículo 29, saindo eles da sinagoga, já foram para a casa de Pedro, já efetuou a cura da sogra de Pedro, era sábado, então ninguém trabalhava, ninguém fazia nada, ficava todo mundo em sua casa depois da sinagoga, então eles possivelmente almoçaram, e depois de almoçar, já à tarde, porque não se podia fazer nada a não ser no entardecer, quando estava já na virada do dia de sábado para o domingo, diz aqui, à tarde ao cair do sol, claro, por isso que eu falo para você ao cair do sol, e por isso que eu sei que era o final do dia. Por quê? Porque ninguém fazia nada antes. Ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Daí eu falar para você que Jesus está em 4 ambientes. Primeiro, sinagoga. Segundo, a casa de uma família. Terceiro, a rua. Não tinha como. Todos que estavam indo não cabiam na casa de Pedro. Ele tinha que ir para fora. Então ele vai para fora e atende a todos. Essa atitude de empatia, de sentir a dor do outro, fazia parte do caráter de Jesus. Ele não faria diferente disso. E diz a palavra, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu. Ou seja, alta madrugada porque, com certeza, ele curou, ministrou cura, libertação durante toda a noite. E passada a noite, na madrugada, na alta madrugada, né, diz a palavra assim, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, sinagoga, casa de família, rua e agora deserto. Mais uma vez, ele vai para o deserto para orar.
Procuravam-no diligentemente Simão, os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, puxa, procuraram Jesus. Jesus como que meio deu uma afastadinha de todo o glamour, de toda aquela situação, e foi se colocar diante do Senhor. Então você vê Jesus, e Marcos mostra isso muito bem, Jesus indo e voltando, né? Por que isso? Porque isso é uma questão de saúde emocional, uma saúde de alma, de sentimentos, para que nada ficasse exacerbado na sua vida pessoal. Então Jesus, ele se mostra muito diligente, muito responsável, amadurecido. Orar por quê? Porque na nossa oração nós colocamos toda a nossa expectativa diante do Senhor. Nós colocamos toda a nossa fraqueza, toda a nossa fragilidade. Nós percebemos que Jesus convida Deus a fazer parte. Ele chama Deus, ele invoca Deus a fazer parte do seu cotidiano. E é exatamente isso que nós devemos fazer, eu e você. Colocarmos Deus no nosso cotidiano, seja para os nossos sentimentos, né? Como Davi, Salmo capítulo 51, se eu não me engano, versículo 3, quando ele diz assim, as minhas iniquidades e o meu pecado está diante de mim. Mas ele está fazendo o que com isso? Ele está colocando diante do Senhor os seus sentimentos, a sua tristeza, a sua angústia, a sua pequenez, a sua fragilidade. Ele está colocando. E é exatamente o que Jesus está fazendo a todo momento. Você vê que Jesus, ele faz uma tarefa, ele cumpre com uma tarefa grande, e imediatamente depois, eu estou me utilizando da palavra de Marcos, né? Marcos usa isso dentro do livro de Marcos 41 vezes. Imediatamente depois ele já se retira para o deserto. Ele quer sair dos holofotes. Ele quer voltar a pisar no chão. Ele quer voltar a entender, e ele vai para o deserto exatamente por causa disso, porque no deserto está exposto o quê? A nossa fragilidade. Deserto não tem nada. Deserto é inóspito. Deserto não tem nada. É falta de tudo. E ele vai para o deserto exatamente para se ajustar, para se reequilibrar, para que nada lhe suba a cabeça. Humanamente falando, Jesus está trabalhando a sua saúde interior, a sua saúde interna, que, creio eu, pelo que eu vejo, a maioria não faz. E vai de um lugar para o outro, e as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco a pessoa já começa com uma jactância, achando que é alguma coisa. Alguns de nós aqui sabemos bem o que é isso. Então, é exatamente o que Jesus faz para que isso não aconteça com ele. As povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Então Jesus sai daquele ambiente que já está um burburinho completo e vai para um outro lugar. Por quê? Porque ele não quer que siga um milagroso ou milagreiro. Ele não quer que sigam por aquilo que ele faz, mas ele quer falar do evangelho. Ele quer falar do reino. E nós, em nome de Jesus, temos que entender que nós somos oficiais do reino. Diga comigo, eu sou oficial do reino. Eu vivo o reino, eu prego o reino, eu respiro o reino, eu me movo através do reino. Não é de mim. Eu estava assistindo com as minhas filhas ontem à noite a história do Billy Graham, né? Já assistimos algumas vezes, a gente estava revendo a história dele, um documentário a respeito dele, né? E possivelmente não, com certeza, esse documentário começou com ele em vida, né? E mostra também o sepultamento dele, o funeral, os presidentes falando a respeito deles, Bill Clinton, meu Deus, aquele que é o pai e o filho, esqueci o nome agora, o presidente que é o pai e o filho, falando dele, e outros dando testemunho sobre quem era ele. E eu percebia em todas as histórias de que o Billy Graham também tinha essa consciência, né? De que ele vivia o reino.
Então ele foi no seu ministério, que durou quase 70 anos, no seu ministério teve um momento, ainda no tempo da Guerra Fria, ele foi para Moscou ministrar para um grupo, né, para um conselho de paz que formaram ali. Ele era o único evangélico. E ele trouxe a palavra, e a palavra dele era exatamente a mesma palavra de todas as vezes que ele ministrou, que era: Jesus, Filho de Deus, veio para te salvar. Ele te ama e ele deseja que você abra o teu coração para ele. Em todos os lugares ele fala: pô, mas ele foi falar de paz, né? Não, o reino ia à frente dele. Então o reino vai à nossa frente. Você vai trabalhar agora, você já está trabalhando, você tem as suas atividades, o reino está indo à frente da tua vida. O reino está indo à frente da tua existência. Eu só estou existindo hoje por causa do reino, em nome do reino, não em meu nome, da minha saúde, do meu vigor, não, mas eu estou em nome de alguém. Então é exatamente isso que Jesus está falando, e é por isso que ele sai de cena. Ele está aqui, ele já sai. Ele vai orar, ele passa a madrugada orando. E quando os discípulos o acham, eles falam: olha, tem muita gente procurando você. Vamos para outro lugar. Por quê? Porque Jesus queria falar do reino. Ele não queria tão somente ministrar a cura. Não obstante ele chorar com os aflitos, não obstante ele sentir a dor dos opressos, dos oprimidos, dos enfermos. Não é isso. Mas havia uma prioridade, e a prioridade era o reino, era falar do evangelho, era falar de Deus, era mostrar quem é Deus de fato, o Deus Pai. E então Jesus cumpre cabalmente todo esse ministério e toda essa trajetória maravilhosa. Glória a Deus, vamos orar. Nós estamos falando sobre o livro de Marcos, capítulo 1. É uma palavra maravilhosa. Em tudo isso, a autoridade de Jesus está plenamente pontuada, hein? A autoridade de Jesus está em todos os capítulos do livro de Marcos. É a marca. Aí você vai falar: mas Marcos está falando de servo. Sim, Marcos mostra Jesus como servo, mas um servo conquistador. Um servo, né, vencedor, um servo em plenitude de autoridade, em movimento de autoridade, não uma autoridade delegada, mas uma autoridade absoluta. Glória a Deus, o Senhor esteja sobre a nossa vida, o Senhor continue a nos falar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Alex,